Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 5.7, livro de contabilidade introdutória. Essa é a 12ª edição do livro. Então no exercício 5.7 ele fala assim: a companhia Alagoas utiliza o método da média ponderada móvel para o controle de seus estoques. Ela apresenta o movimento a seguir em sua ficha de estoques para janeiro de X3. Então ele dá aqui uma ficha de estoque, para a média ponderada móvel. Você pode ver que ela está incompleta. Aí ele fala assim: considerando que o estoque inicial estava constituído por 100 unidades a 2.000 e 150 unidades a 1.800, né? E que as vendas foram realizadas a 4.000 por unidade. Aí ele pede completar a ficha de estoque pelo método indicado anteriormente, refazer a movimentação utilizando o método PEPS, ou FIFO, indicando que o CMB, pela média ponderada móvel, o lucro bruto, da média ponderada móvel, e também o CMB e o lucro bruto pelo PEPS. Certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ele já falou aqui, o estoque inicial, ele já dá na ficha inicial, aqui na média ponderada móvel, 250 unidades, que seriam essas 100, mais essas 150, e ao custo total, de 2.000 com mais 1.800, dando aqui 470 mil. Então, essa daqui é a ficha, como está dada lá no livro. Aí eu coloquei aqui a mesma ficha, só que no método da média ponderada móvel. Então, estoque inicial aqui, quantidade de 250 unidades, dando o custo aqui de 470 mil. Para a gente achar o custo unitário, é só dividir aqui 470 mil pelo 250. A gente vai achar aqui o custo unitário de 1.880 na média ponderada móvel. Aí nós vamos aqui para a primeira operação. O que aconteceu na primeira operação? Foi uma venda, Foi uma venda, e ele só fala aqui, que vendeu 120 unidades. Quando ele diz que vendeu, você já sabe, quando é uma venda, quando é uma venda, ela vai sair o quê? Ela vai sair o custo unitário pelo preço de custo, que nesse caso aqui é 1.880. Então, qual que vai ser o custo total dessa venda? Você vai pegar o 120 e multiplicar por 1.880. Aí nós vamos atualizar aqui o saldo. Quem que vai ser o saldo final aqui? O 250 menos a venda de 120, que vai dar 130. E o custo total, 470 mil menos 225.600, deu 244.400. E o custo unitário é dividir um pelo outro, que você vai ver que não vai alterar o custo unitário, vai continuar 1.880. Aí depois na próxima operação, o que ele fala? Ele está só indicando que houve uma entrada aqui de 80 unidades, E está me falando aqui que o saldo final ficou, o saldo final ficou em 210 unidades ao custo de 420. Então, como que você vai realizar aqui essa compra? Qual que vai ser o custo total? O custo total dessa compra eu não sei, mas eu sei que ao final aqui, os 130 mais os 80 vai dar essa quantidade aqui, 210, ao custo de 420. Então, o que eu vou fazer para achar o custo dessa compra? Eu vou pegar aqui, o custo final que eu tenho, menos o que? Menos o saldo anterior que eu tinha, certo? Menos o 244.400. Então, você concorda aqui, que 244.400 mais 175.600 vai dar o 420 mil, certo? Então, como que eu vou achar o custo unitário? Divide aqui o custo total pela quantidade, 2.195. O 210, aqui no saldo, o 210, você sabe que é o 130 mais o 80. O custo final aqui, que é o 420 mil, ele já te deu. Então, agora a gente vai atualizar o custo unitário, dividindo um pelo outro, certo? Agora, agora aqui, olha só que interessante. Aqui, nesse daqui, nessa venda, ele só deu aqui, um saldo final aqui, de uma quantidade de 70 unidades. Então, eu tinha 210, agora eu tenho 70. Então, o que aconteceu? Você concorda que houve uma saída aqui, Houve uma saída, de 210 para mim ficar com 70. Teve uma saída de uma quantidade de itens, Quantos itens que foram? Você pega aqui o seu saldo final que você tinha, menos o seu saldo aqui, que ele está te mostrando. Então, quantos itens que saíram? 140. Aqui custo
sempre é o custo, né, o último custo que você achou aqui, ó, da média ponderada móvel. Aí vai achar que é o custo total, multiplicando um pelo outro, 280 mil. Saldo final aqui, ó, 210 menos 140 vai dar os 70. Qual que é o custo total? 420 mil menos 280 deu 140. Vai dividir um pelo outro aqui e não vai alterar o custo unitário, certo? Depois aqui, ó, na próxima, o que houve? Houve uma compra, né, de 130 unidades e ele está só te falando aqui, ó, o saldo final. Então, como houve essa compra, né, e você já sabe o saldo final, qual que é o custo dessa compra? Vai ser o seu saldo final menos o quê? O último saldo que você tinha, 426 menos 140. Então você comprou 286 mil em mercadorias. Qual que é o custo unitário? Custo unitário 2.200. Vamos atualizar aqui, ó, o saldo. Então seria o 70 que eu já tinha, mais 130, 200 unidades, ao custo de 426. Quem que é o 426? É o 140 que eu já tinha, mais 286 que eu comprei. Vamos ver qual que é o custo unitário? Divide um pelo outro, foi para 2.130, certo? E agora por último aqui, ó, por último ele fala de uma venda, ó. Houve uma venda de 150 unidades. Então eu tinha 200, vendi 150. Então qual que é o custo unitário dessa venda? É o último custo que você calculou, 2.130. O custo total multiplica um pelo outro, 319.500, e nós vamos achar aqui o saldo de mercadorias. 200 menos 150, sobrou 50. E o custo total, 426 mil menos 309.500, né? E o custo unitário, dividir aqui um pelo outro, certo? Então aqui, ó, aí a gente pode ver, ó, quantas unidades que entraram aqui, ó, no saldo, quantas unidades que entraram aqui, ó, 210, saíram 410 unidades, né, que seria a soma aqui, ó, dessas quantidades. E ao custo total, qual que é o custo total? É só você somar aqui, ó, esse é o seu CMV, certo? E você ficou com um saldo de 50 unidades avaliado a 106 mil. Então a gente já consegue responder aqui, ó, o primeiro, ó. Primeiro ele pede aqui, ó, o CMV pela média ponderada móvel, 825.100, que está aqui, ó, na nossa ficha de estoque, é esse valor. É a soma de todas as saídas. Aí ele pede também aqui, ó, o lucro bruto, né? Quem que é o lucro bruto? A gente pode colocar aqui numa DRE para ver qual que vai ser aqui, ó, o lucro bruto, né, ou o lucro líquido. Quem que é aqui, ó, receita de vendas, ó. O que que ele fala? Ele fala aqui, ó, as vendas foram realizadas a 4.000 por unidade. Então a minha receita de vendas, ela vai ser o que, ó? Ela vai ser todas as minhas saídas. Quantas unidades saíram? 410 vezes 4.000, que foi o que ele falou aqui, ó. As vendas foram 4.000 por unidade. Então, a minha receita de vendas, 1.640.000. Menos o que? Menos as minhas despesas, que nesse caso é só o CMV. Quem que é o CMV? É o aqui, ó, o custo total das saídas, 825.100. Então, receita menos as despesas, está dando um lucro aqui de 814.900. Tá? Está aqui a resposta do item B, 814.900. Aí ele também pede aqui, ó, para você fazer o mesmo cálculo pelo PEPS. O PEPS é o que? É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então vamos lá. Aqui, ó, nesse, o que eu fiz? É a mesma tabela, tá? Só que aqui no PEPS vai ter uma particularidade aqui no começo, ó. Aqui na média ponderada móvel, as quantidades elas ficam todas agrupadas, né, a um custo unitário que é uma média. Só que no PEPS, olha, aqui no exercício ele te deu a deixa aqui, ó. Ele falou, ó, o estoque inicial estava constituído por 100 unidades a 2.000 e 150 a 1.800. Então você tem que separar isso daqui, porque o primeiro que entra vai ser o primeiro que vai sair. Então aqui, ó, já no estoque inicial, você vai deixar aqui, ó, 100 unidades a 2.000, dando 200 mil, e 150 unidades a 1.800, dando 2.700.
Qual foi aqui, ó, o primeiro item? Ó, teve uma venda de 120 unidades. Como é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, aqui ó, a venda é de 120 unidades. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, entrou primeiro 100 unidades, nós vamos dar baixa em 100 unidades ao custo unitário de 2.000, dando o custo total de 200.000, e vamos dar baixa em mais 20 unidades ao custo de 1.800, dando o custo de 36.000. Qual que vai ser o meu saldo? Aqui, ó, 100 menos 100 dá 0 ao custo de 2.000, que dando 0. E 150 menos 20 ao custo unitário de 1.800, né? Multiplica um pelo outro. Então eu só fiquei com 130 unidades, avaliada a 234.000. Depois, o que ele fala aqui? Ó? Ele fala que houve uma compra de 80 unidades. Tá aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma compra de 80 unidades. Como eu sei que houve já uma compra e eu já tenho aqui ó, um saldo, eu só vou repetir aqui o saldo. Ó. 130 a 1.800, multiplicando um pelo outro. Então teve uma nova compra aqui de 80 unidades. E o que ele... de 80 unidades, é isso mesmo. Então aqui ó, o livro está considerando esse custo total, que eu deixei aqui já em vermelho. Eu deixei em vermelho porque o livro ele considera que esse custo total é o mesmo que esse custo dessa média ponderada móvel. Tá? O livro considera dessa forma e é por isso que eu estou fazendo dessa forma. Então ele está considerando que aqui, ó, que na média ponderada móvel o custo das mercadorias foi 175.600, certo? Então aqui, ó, então no PEPs, né, considerando aqui que nessa compra o custo total foi 175.600, qual que é o custo unitário? Vamos dividir um pelo outro. 2.195. Então, eu fiquei com já tinha 130, fiz uma compra de 80 unidades, ao custo unitário de 2.195, dando um custo total de 175.600. Perceba que se você somar aqui, ó, os dois, tá dando aqui, ó, se você somar os dois custos totais, está dando 409.600. E realmente não vai bater aqui ó, com esse custo total, porque aqui são outros critérios. Tá? Aqui é o critério da média ponderada móvel e aqui que a gente está fazendo é o PEPS. Então não vai bater mesmo esse valor aqui. Ó. Tá bom? E o livro considera que esse custo total aqui do PEPS é o mesmo da média ponderada móvel. Muito bem. Então vamos lá. Depois dessa compra de 80 unidades, houve o que? Uma venda, né? Uma compra ou uma venda, e o meu saldo final ficou em 70. Então, se eu tinha 210 e fiquei com 70, você concorda que houve uma saída? Então, aqui houve uma venda, certo? Então, houve uma venda de tal modo que ao final aqui eu fiquei com 70 unidades, né? Que eu fiquei com 70 unidades. Então, ó, vamos pensar. Se eu tenho aqui, ó, vou fazer uma continha aqui, eu tenho 130, ó, quantas unidades eu tenho aqui, ó? Quantas unidades eu tinha nessa compra? Ó? Eu tinha 130, comprei 80, então eu fiquei com 210 unidades. Se eu tenho 210 unidades e fiquei com um saldo de 70, você concorda que a venda é a diferença do 210 para o 70? Então eu vendi o que? 140 unidades, certo? Então eu vendi 140 unidades. Ok, como a gente está falando do método PEPS, o primeiro que entra, o primeiro que sai, então o que eu vou fazer? Ó? O primeiro que entra é o primeiro que sai, e eu vendi 140 unidades. Primeiro que entrou, 130, então eu já vou dar baixa nessas 130 unidades. Ao que? Ao custo de 1.800. Então, vou multiplicar aqui um pelo outro. Agora eu preciso dar baixa em mais 10 unidades, ao custo de 2.195. E vou atualizar aqui o meu saldo final. Né? Então, 130 menos 130 deu 0, ao custo de 1.800 deu 0. E 80 menos 10 deu 70 unidades,
ao custo de 2.195 e multiplica um pelo outro. Então, ao final aqui, eu fiquei com 70 unidades, certo? Como ele está me falando aqui, ó, fiquei com 70 unidades. Depois, ele me falou aqui, ó, houve uma compra de 130 unidades. Então, ó, eu comprei 130 unidades. Como eu estou comprando e eu já tinha um estoque, aqui eu só vou atualizar, vou colocar aqui, ó, saldo final 70, 2195 multiplica um pelo outro. Agora eu vou fazer aqui a compra de 130 unidades. Deixa eu ver se ele me deu mais alguma informação aqui, ó. 130 unidades. Ah, tá. Não. Aqui, ó, essa informação do 426 mil, no método do PEPS, que é o que a gente está fazendo agora, não vai bater. Por quê? Porque esse 426 mil é o custo total na média ponderada móvel. Mas, como eu estou lembrando aqui, ó, que nas compras ele está considerando o custo total do PEPs igual ao custo total da média ponderada móvel. Então eu comprei aqui, ó, 130. Qual que é esse custo que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou olhar aqui na minha ficha de estoque e vou considerar o mesmo custo aqui, ó, da média ponderada móvel. Então, 826 mil. Então, comprei 130 unidades ao custo total de 826 mil. Então, eu vou dividir aqui, ó, um pelo outro e vou achar o custo unitário, 2.100. Como eu já tinha 70 unidades, agora eu só vou trazer o valor da nova compra. Certo? E multipliquei um pelo outro. Então, essa foi a minha compra de 130 unidades. E por último, ele fala que ó, houve uma venda de 150 unidades. Então, eu vou vender 150. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, olha só, o primeiro que entrou, 70. Então, eu vou dar baixa em 70 ao custo de 2.195 e aqui é o custo total. Como eu vendi 150, já dei baixa em 70, eu preciso dar baixa agora em 80 unidades das 130, certo? Eu tenho mais 130 unidades, estou dando baixa em 80. Ao custo aqui ó, de 2.200, multiplicando um pelo outro. Então aqui ó, ao final eu fiz uma venda aqui ó, de 150 unidades, certo? Fiz a venda de 150 unidades. Agora eu vou atualizar aqui o saldo final. Ó. 70 menos 70 deu 0. Ao custo de 2.195 deu 0. E 130 menos 80, fiquei com um saldo de 50 unidades. Ao custo de 2.200, multiplicando um pelo outro, 1.110. Então, ó, nas minhas saídas, ó, entrou 210 unidades, como ele está indicando aqui. Saiu 410, que é a soma aqui, ó, das quantidades de saída. Qual que foi o custo de todas essas 410 unidades? É a soma aqui, ó, do total do custo, 821 e 600. E fiquei com um saldo de 50 unidades, que está aqui, ao custo de 110. Lembrando que não vai bater aqui esse custo total, porque aqui é média ponderada móvel e aqui é o PEPS que nós estamos fazendo. Ok? Então, aqui, ó, o CMV do PEPS, 821.600. Está aqui ó, a resposta do item C. Ó. Item C, CMV do PEPS, 821.600. O CMV é a soma aqui, ó, do custo total das saídas. Ok? A receita de vendas é a mesma ainda. São as 410 unidades vezes 4.000, que ele deu aqui ó, no exercício. Ó, as vendas foram realizadas a 4.000 por unidade, certo? Então, 1.640.000. Essa é a minha receita de vendas, menos o que as despesas, que no caso é o CMV. Qual que é o CMV? O CMV, 821.600, que a gente já calculou aqui, ó, certo? Então, receita menos o CMV está me dando o lucro de 818.400. Está aqui, ó, lucro bruto, né, pelo PEPS, 818.400. Beleza, pessoal? Então, essa daqui foi pelo método do PEPS, né, essa ficha de estoque, e aqui a média ponderada móvel. Lembrando que esses itens aqui ó, em vermelho, o livro considerou o custo total, sendo o mesmo aqui ó, da média ponderada móvel, sendo o mesmo valor. Né? Nas compras, foi considerado o mesmo valor pelo livro. Tá certo?
Então, presta atenção nisso daí para vocês acertarem o exercício. Valeu, pessoal. Fui.